Provérbios, capítulo 4, a partir do verso 1. Assim diz a palavra: ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento, não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Verso 6, não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Dedique autoestima à sabedoria e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, aceite o que digo, e você terá vida longa. Senhor Jesus, obrigado. Mais uma vez nós agradecemos por esse tempo especial que o Senhor nos dá. Agradecemos a Tua presença, agradecemos a Tua palavra, agradecemos o Teu Espírito, agradecemos a comunhão e essa alegria de poder celebrar juntos, família, como casais, pais, filhos, crianças, adultos, avós. Obrigado, Deus. Nós te louvamos e pedimos que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós estamos no mês de maio falando sobre o tema sabedoria para viver em família. Nossa intenção é buscar na palavra e escolhendo 4 momentos da palavra de Deus, do livro de Provérbios. O tema será muito mais do que conselhos, bons conselhos para viver em família. O que a gente, olhando bem atentamente esse livro, nós vamos perceber que a estrutura dele, a linguagem, a dinâmica do livro de Provérbios reflete
uma relação familiar. O próprio livro, na forma com que ele se comunica conosco, reflete a relação familiar. E esse caminho, ele é apresentado aqui pelo sábio, né, pelo conselheiro, como um caminho para uma vida bem-sucedida, uma vida feliz, uma vida que agrada a Deus. Então vamos olhar isso com um pouquinho mais de carinho, essa linguagem, esse ensino do livro de Provérbios. Em primeiro lugar, uma observação muito importante: o conselheiro bíblico, que nós atribuímos a Salomão, aquele que fala no livro de Provérbios, né, na introdução, no capítulo 1, nós temos essa apresentação, eu vou chamá-lo aqui de conselheiro. O conselheiro bíblico se dirige aos seus ouvintes como um pai. Ele se apresenta, ele fala conosco, ouvintes, leitores. Eu uso aqui mais ouvintes, porque eu falei, ler a Bíblia é uma coisa moderna. As pessoas da antiguidade ouviam a palavra. Hoje nós lemos, né? Hoje nós somos leitores. Mas o povo de Deus, na sua experiência ao longo de séculos, ela era uma experiência de escuta, de ouvir a palavra. Mas olha que esse aspecto é muito importante. Aquele que fala como um pai. Nos chama, me chama e chama você de filho. Deixei aqui alguns exemplos para nós. Provérbios 4:1. Nós lemos: ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Não há somente o ensino, ouça a instrução do seu pai. Isso seria suficiente, e essa palavra já está em Provérbios e em muitos outros lugares. Mas aqui, a linguagem é muito importante. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos, obterão discernimento. Provérbios 4:1. Provérbios 1, 8 e 9. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai. Não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Claro que Salomão faz isso de propósito. E aqui a gente percebe o modelo familiar como um modelo de instrução e de formação que é o melhor modelo. Ele faz isso porque o modelo pai, filho, mãe, filho, filha é o melhor modelo de instrução e de formação. Salomão podia usar outra linguagem, ele podia usar uma linguagem mais acadêmica, ele como o grande sábio, ele podia usar a linguagem mestre-aluno, professor-discípulo, e funciona, isso também é usado nas Escrituras, ele pode usar, mas não. Ele poderia usar a linguagem militar. Ele tinha esse exemplo, não tanto ele, mas do seu pai, de ser general, e essa relação, né? General, líder, soldado, rei, súdito, mandamento. Isso também é uma linguagem perfeitamente possível, também usada na Bíblia. Mas a linguagem escolhida é a linguagem da relação familiar. E isso tem uma razão, e essa razão é a escolha
dessa melhor forma para instrução e formação. Dentro desse texto que nós lemos, em Provérbios 4, existe esse trecho aqui, muito especial, que eu entendo como, não talvez seja único no livro de Provérbios, bem peculiar, quando o sábio, o conselheiro, fala de si mesmo, dá o seu testemunho. Olha aqui o que ele diz. Quando eu era menino, pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, modesto ele também, né? Se sente amado pela mãe. Ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração e obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. O conselheiro dá seu testemunho como filho. Ele diz: um dia eu fui filho. E um dia eu ouvi isso do meu pai. Cuidado, siga o meu conselho, siga a minha instrução, siga o meu ensino e você terá a vida. Agora o conselheiro, ele é líder, ele é rei, e ele se apresenta como pai. E ele chama aqueles que o ouvem de filhos. Esse trecho também revela que essa dinâmica familiar necessária necessita de relacionamentos fortes e de afeto. Veja a fortaleza, né, desse núcleo familiar revelado pelo conselheiro. Meu pai me dizia, minha mãe que me queria muito bem, que me amava. Então, a partir desse núcleo de afeto e relacionamentos fortes, surge esse lugar de instrução, esse lugar de formação. Isso é muito importante, a gente entende que a gente precisa cultivar isso na nossa família, na nossa casa, entre os nossos. Agora, uma coisa muito importante, como eu falei, o conselheiro, aqui o sábio, ele fala como ele sendo um pai. Mas quando a gente lê a Bíblia, quando a Bíblia fala conosco, quem está falando conosco? Quem está falando conosco? Nós cremos que é Deus. Então, ao mesmo tempo que o autor humano didaticamente nos chama de filho, tem um outro por trás do autor humano que nos chama de filho. Quem é? É o nosso Pai celeste. É o nosso Pai. Há esse apelo, esse chamado do nosso Pai que fala conosco através da sua palavra, que nos chama à obediência, que nos chama à escuta, que nos chama ao seu conselho. E nós, como filhos, o que nós fazemos? Nós ouvimos. Esse que ensina. Agora, quero chamar a sua atenção, agora que nós falamos desse pai, que é o pai, um pouco dessa formação. O que Provérbios vai nos lembrar? Ao lembrar que o nosso pai é o Senhor, é Deus, é o nosso Deus. Ele vai dizer, lá em Provérbios 3, sobre disciplina. E Provérbios 3 é lembrado lá em Hebreus, quando nós temos um importante capítulo sobre disciplina, lá no capítulo 12, Provérbios é lembrado novamente, que diz: meu filho,
Não despreze a disciplina do Senhor. Nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama. E assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Vou repetir porque essa é uma palavra que a gente precisa entender. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Algumas coisas muito importantes. Primeiro, Deus se apresenta como um pai que cuida, que sustenta, que ensina e que disciplina, que corrige, que repreende, que traz seus filhos de volta à obediência. Olha que coisa maravilhosa, porque nesse texto a relação espiritual é projetada na família e a relação familiar, novamente, é usada como modelo da relação que nós temos com Deus espiritualmente. Deus usa o modelo familiar para ilustrar a sua relação. Então, ele diz, Deus é um Deus que repreende, que disciplina, mas Ele faz isso por um único motivo, porque Ele ama, porque Ele se importa. E aí a gente entende uma questão importantíssima em relação à disciplina. A disciplina é ato de amor. Quem ama, disciplina. Esse é o princípio bíblico. E a palavra, o conselheiro diz, Deus faz isso conosco, assim como um pai faz isso conosco. Então, pressupõe-se que o pai faz isso com seus filhos. Deus também faz. Então, ao mesmo tempo, Deus projeta na família, essa relação espiritual, e também traz do modelo familiar, porque, irmãos, a gente chama Deus de pai, chama Jesus de irmão, mas tudo isso é uma forma da gente tentar entender a relação com esse Deus. É maravilhoso perceber isso, que essas são categorias humanas, mas Deus as usa para que a gente possa chegar perto de entender o que Ele é para nós e que relação é essa. Então é maravilhoso entender que a gente vê na Bíblia que devemos chamar Deus, Jesus, de Senhor, de Rei, de Mestre, Jesus é chamado de todas essas coisas, mas há esse título autorizado pelas Escrituras e fundamentado nas Escrituras, que é de Pai. Deus é Pai. E Jesus disse, vocês podem me chamar de mestre e de senhor, mas eu chamo vocês de amigos. Nossa, que coisa maravilhosa. A Bíblia faz isso conosco. Nos apresenta essa intimidade com Deus. Então, essa relação de ensino, de formação, passa pela disciplina. E a família é esse ambiente. Quero rapidamente mostrar como isso é. O conselheiro, ele coloca isso dentro do seu livro várias vezes. Discipline seu filho, e este lhe dará paz, trará grande prazer à sua alma. Provérbios 29, 17. Quem se nega a castigar seu filho, não o ama. Quem o ama, não hesita em discipliná-lo. Provérbios 13, 24.
Olha esse, Provérbios 22:15. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. A insensatez está ligada ao coração da criança. Aquela história, a criança é tão inocente. Não é o que a Bíblia diz. Então, isso é uma questão importante para nós. Importante para nós hoje. A gente entender que dentro do ambiente familiar há o lugar e a necessidade da disciplina, da correção, do entendimento do ato, consequência. E esse tem sido um tema, um grande desafio para as famílias, entender qual é o lugar, qual é o espaço disso. Às vezes é aquela reação natural de gerações que sofreram mais, né, com os seus pais, aquela educação que a gente chama de educação rígida, educação na vara, na cinta, não sei o quê. O que acontece com a geração seguinte? Você sofreu, a tendência é você não. Com os meus filhos eu vou tentar, vou mais na conversa. É natural, mas hoje em dia as famílias enfrentam esse desafio. Qual é o lugar da disciplina? Vejam o carinho, o cuidado com que esse assunto é trazido. Ele diz, aqui há amor. Para uma família que quer ter paz, uma família que quer salvar seus filhos. O lugar dos limites, o lugar da disciplina, o lugar da correção. Como isso é importante, como a gente precisa entender isso. E filhos, nós que somos filhos, vocês que são filhos que estão dentro de casa ainda, percebam o quanto a palavra de Deus fala com vocês. Aqui está, meu filho, filhos, não desprezem a disciplina de seu pai, honra seu pai e sua mãe, como a gente ouviu hoje no início do culto. Obedeça, é maravilhoso ver. Como eu disse semana passada, a Bíblia não fala só para adultos. A Bíblia fala para todos. A Bíblia fala com criança, a Bíblia fala com adolescente, a Bíblia fala com jovem. E aqui a instrução ela é muito clara. Filho, ouça seu pai, ouça sua mãe. Não se entristeça com a disciplina, não se aborreça, não odeie seus pais por causa da disciplina, eles amam vocês. Bom, e aí tem um segundo aspecto muito importante também que eu queria compartilhar com vocês. O conselheiro, ele não só se apresenta como um pai, e assim ele fala conosco, mas ele faz uma outra coisa também. Ele nos manda ouvir a sabedoria como se a sabedoria fosse uma pessoa. Isso também está claramente aqui em Provérbios, e a Bíblia faz isso de vez em quando, e faz isso aqui. Há aqui o que a gente pode chamar de uma personificação da sabedoria. A sabedoria é pessoa. É claro que isso é metafórico, mas a gente tem que entender a didática disso. A importância da Bíblia falar conosco dessa forma. O conselheiro nos apresenta a sabedoria como alguém que fala, alguém que chama, alguém que corrige. Quem? A sabedoria. Olha que coisa maravilhosa. A sabedoria é alguém que chama, que corrige, que fala. E aí, eu queria sugerir aqui, nessa noite, coincidentemente, não tão coincidentemente, a gente entender essa figura da sabedoria como
uma mãe. Há aqui o conselheiro que se apresenta como um pai, e esse conselheiro apresenta a sabedoria como mãe. E assim nos tornamos filhos da sabedoria. Alguns exemplos da forma com que isso é apresentado no livro de Provérbios. Capítulo 1, versos 20 e 21. A sabedoria clama em voz alta nas ruas. Ergue a voz nas praças públicas. Mas sabedoria tem voz? Como assim? É essa personificação. Ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas, ela clama. Nas portas da cidade faz seu discurso. A sabedoria clama em alta voz nas ruas. Isso me fez lembrar aquela figura da mãe que chama o filho na rua para voltar para casa, chama atenção, filho, olha a hora, vem almoçar, vem tomar banho. A sabedoria chama o filho que está fora, o filho que está desatento, aquele que está perdido em todos os seus afazeres. Olha, aqui é só para descontrair, mas olha esse provérbio aqui e me diga se não é uma mãe falando. Coma mel, meu filho, é bom. O favo é doce ao paladar. Isso é um provérbio, está lá. Provérbios 24, 13. É ou não é uma mãe falando? Meu filho, coma salada. Meu filho, é importante, come salada, põe feijão, come o brócolis. Hoje em dia tem que falar isso com adulto também. Não é? Coma mel. Não, mel, mãe. Coma, meu filho, é bom. E eu chamo a atenção de vocês a um texto muito especial que está em Provérbios 9, de 1 a 6. Fala da sabedoria. E ainda dentro dessa linguagem. Veja, a linguagem é importante porque ela nos ajuda a entender alguma coisa que a abstração dificulta, mas a Bíblia ela é muito didática. Então, a sabedoria é uma pessoa que nos chama. E o que a gente está falando é que a sabedoria aqui é mãe, é nossa mãe que está nos chamando. Olha esse texto. Hoje você recebeu um resumo desse texto, mas ele é mais completo. A sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas, matou animais para a refeição, preparou seu vinho, arrumou sua mesa. Enviou as servas para fazerem convites, desde o ponto mais alto da cidade, clamando: venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz: venham comer a minha comida e beber o vinho que eu preparei. Deixem a insensatez, e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. O conselheiro aqui diz que a sabedoria é uma mãe que prepara uma deliciosa refeição e convida todos os seus filhos, mas muito mais, todos os inexperientes. Aqui essa tradução, eu acredito que pegou leve, né, com a palavra. Porque são os tolos, são os nécios, aqueles, ele diz outra expressão aqui, aqueles que falta o bom senso, os sem noção. Todos esses são convidados a esse banquete que essa mãe, sabedoria, prepara com muito carinho. Ela diz: vem comer da minha comida, vem se alimentar, vem entender
a essência da vida. Vem desfrutar daquilo que eu posso dar para vocês. Isso mostra que o convite da sabedoria, que o convite do entendimento, que o convite da palavra de Deus, meus irmãos, é um convite maravilhoso. Lembra que eu falei semana passada que às vezes nós falamos sobre lei, que a gente tem uma relação muito ruim com a lei. Como se a lei fosse algo, né, para estragar, para nos privar de coisas boas, de todo o potencial das coisas que a gente gostaria de fazer, de aproveitar mais, e a lei nos restringe. Então, é um entendimento a respeito da lei de Deus, principalmente, muito errado. E aqui a sabedoria, quando a gente fala em sabedoria de Deus, muitas vezes também isso é distante, é chato, é ruim, é aborrecido. E aí o sábio, o conselheiro, que é sábio, ele nos apresenta a sabedoria dessa forma. Essa mãe, muita gente aqui, nem todos, eu sei, privilégio é privilégio, muita gente aqui desfrutou hoje dessa tradição de comer com mãe, comer em família, né? de juntar a turma, juntar a panela e celebrar. Não todos, mas eu sei que é dia para fazer isso, e quem não gosta de uma coisa dessas? E aqui a sabedoria nos é apresentada como essa que prepara um banquete. Tem bebida, tá tudo, a mesa está posta, aquele cheirinho gostoso, aquela comida caseira. E manda chamar, esse grito, está na hora da refeição. E esse clamor aos inexperientes, aqueles que estão aprendendo, mas que têm desejo de crescer, de amadurecer. Então venha, se sente à mesa da sabedoria. Entenda que aqui se come, se farta e se cresce, isso é bom. E a gente encontra esse caminho da vida. Detalhe, né? A gente falou do pai, que ensina, e também disciplina. Fica muito claro que o pai é aquele que disciplina. E aqui é apresentado a mãe, que convida, aconselha de uma forma amorosa. Vem, meu filho, ouça, coma. E aí a gente faz a pergunta e o questionamento, né? Existe a disciplina do pai e existe o ensino da sabedoria. O que é melhor? Aproveita enquanto a sabedoria te chama. Vem, aprende, come e se farta. Porque se isso não resolver, o pai entra em ação, né? Esse que usa outros jeitos. Então, gente, presta atenção nisso. Como diz Jesus, quem tem ouvidos para ouvir, quem tem entendimento, existe esse belo convite, né? O ditado popular é: existe o por amor e existe o quê? O pelador. O convite da mãe é por amor. Venha, aqui tem banquete, aqui tem vida, aqui tem um alimento que vai... não quero comer, mãe. Não, agora não, estou brincando, estou fazendo... Beleza. Quando a gente não ouve esse chamado suave, essa voz feminina, às vezes, né, é um pouco polêmico a gente usar essas expressões. Achei interessante aqui esse mãe enorme aqui. Isso mostra, né, a figura materna, feminina forte. Os teólogos dizem que a figura do Espírito
Espírito Santo pode ser colocado como uma figura feminina. Essa voz na Trindade, a palavra espírito, no original, no grego, pneuma, é uma palavra feminina. Né? Que espírito é vento. No grego seria a brisa, como se a gente chamasse o espírito de a brisa, né? Usando uma palavra feminina da nossa língua. Então, existe essa voz de mãe suave da Bíblia, do Espírito, que chama a obediência, com carinho, que convida, que chama a mesa. Mas se nós, como os filhos, não ouvirmos, há outras formas de Deus falar conosco. Né? De nos chamar à correção, de nos chamar à atenção. E Ele fará isso. Porque Ele ama. Ele fará isso. Ele vai nos chamar a atenção. E Ele faz isso. E eu quero terminar um último texto aqui com vocês, também que mostra todo esse carinho do chamado da palavra, que nos aconselha como pai e mãe. Provérbios 10, de 8 a 15. Ouça isso, né? Ouvindo a Bíblia, ouvindo Deus, ouvindo o conselheiro, mas entendendo que Deus quis usar aqui essa linguagem família. É um pai falando com você, é uma mãe falando com você. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai, não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém, vamos divertir-nos armando emboscadas contra quem nada suspeita. Vamos engoli-los vivos, como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiros, como são destruídos os que descem à cova. Acharemos todo tipo de objetos valiosos, encheremos as nossas casas com o que roubarmos. Junte-se ao nosso bando, dividiremos as partes iguais, tudo o que conseguirmos. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem. Novamente, é maravilhoso a gente ver a Bíblia falando conosco como pai e mãe fala com a gente. Isso é mãe e pai falando. Meu filho, cuidado com esse tipo de gente. Que convite é esse? Que amigo é esse? O que esse povo está fazendo? Qual que é a intenção dessas pessoas? Essa gente cheia de maldade no coração. Meu filho, minha filha, não ande com eles. Quando você perceber, você já está fazendo coisa errada, você já está longe daquilo que eu te ensinei. Gente, isso é Deus falando, isso é a palavra de Deus falando, mas é pai, é mãe. O que é muito importante? Aqui tem afeto, aqui tem amor. Aqui é alguém que ama. Um pouco do problema que a gente tem com a lei é que a lei é fria, né? A lei fala, faz, não fez, vai pagar. Mas aqui não há uma linguagem fria, há uma linguagem amorosa, de quem se importa, de quem não quer ver a gente errando, no caminho errado, se envolvendo com quem não vale a pena. E eu termino com essa palavra para nós, e que você, nesses dias, comece a olhar a palavra dessa forma. Enxergar na palavra de Deus, não só nos provérbios, enxergar na palavra de Deus um pai que está falando com você. É aquela coisa de você estar saindo de casa
E a mãe dá aquele último conselho, né? Filho, não esquece. Meu filho, cuidado com isso. Meu filho, presta atenção. Ouça a palavra de Deus com esse olhar amoroso, carinhoso, cuidadoso, que é a própria relação que Deus tem conosco. Que não nos quer ver caminhando para a morte, né? Para a ruína. Mas que, ao mesmo tempo, a palavra de Deus tem essa firmeza, que pai e mãe também têm, de repreender, de ter autoridade, de chamar sua atenção. Às vezes não nos aborrece que só a nossa mãe, eu poderia dizer aqui, politicamente correto, que só pai e mãe têm coragem de dizer umas coisas para nós, né? Mas, na real, tem coisa que só a mãe da gente tem coragem de dizer para a gente. São as coisas duras, assim, umas coisas duramente verdadeiras, eu quero dizer. Como é que às vezes minha mãe fala algumas coisas, nossa, um homem criado desse, com 50 anos, a minha mãe me vem com uma dessa. Eu sou pastor, mãe. E você fica com raiva de tão certa que a pessoa está, né? Entenda que a palavra de Deus é assim, a palavra de Deus tem essa autoridade sobre nós. Ela vai dizer aquilo que você precisa ouvir, sem meias palavras, vai dizer diretamente, e você tem que reconhecer isso. Não, é comigo, é a minha mãe, é a sabedoria, é a palavra, é o Espírito, me conhece mais do que ninguém, então precisa ouvir. A gente sabe, né, que desobedecer a mãe, quando a mãe fala, não faz isso porque vai acontecer isso, pronto, você já diz, amaldiçoou, já, não é? Decretou. Ai de mim se tentar duvidar dessa profecia de mãe, né? Porque, né, é acertado. Então, que a gente ouça a palavra como quem entende essa autoridade que existe sobre a nossa vida, que sabe o melhor para nós, mas que fala conosco de uma forma amorosa, como quem quer nos trazer para a vida, para o caminho. Amém? Abaixe sua cabeça, nós vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, e muito obrigado, porque quando a gente lê essa palavra, a gente sente todo o afeto, todo o carinho, todo o amor que existe nela. E que o Senhor não escolheu outra forma de se apresentar a nós do que como a um pai que nos ama, como uma mãe que cuida de nós. Nós te louvamos por isso, Senhor, e nos ajuda a entender, a ouvir, a nos submeter a esta palavra. Ó Deus, às vezes estamos passando por esta disciplina, essa correção da rota da nossa vida. A gente sente a Tua mão pesando sobre nós, sobre os nossos erros, as nossas más escolhas. Mas Deus, como diz aqui, que nosso coração seja quebrantado para que a gente entenda, aceite e entenda que o Senhor só faz isso por amor. Mas eu peço também, Senhor, que a gente aprenda a ouvir esse convite da palavra,
esse convite da sabedoria. Vem, se assente, se farte nesse banquete. Aprenda o que é a fonte da vida. Senhor, abre os nossos ouvidos, os nossos olhos, nosso entendimento, para que a gente reconheça esse chamado da Tua palavra, Senhor. E venha com fome para obter dela toda a sabedoria, todo o entendimento para a nossa salvação. É isso que eu te peço, Senhor, pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. No nome de Jesus. Amém. Amém.